caminho a ser percorrido por quem compra ou constrói um imóvel. Existe toda uma documentação a ser providenciada para evitar problemas no futuro. Mas muita gente acaba não regularizando o domicílio, seja pela burocracia ou pelos custos, o que traz insegurança para o proprietário e diminuição na arrecadação em impostos para o poder público. Uma lei que entrou em vigor em agosto deste ano facilita a regularização de casas em áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda e, assim, ajuda a colocar em prática o que está previsto na nossa lei maior. A Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei e, entre outras garantias, prevê o direito à propriedade. Para falar sobre a regularização de imóveis, eu converso com a advogada Lara Sanches, que atua na área civil, e também com a engenheira Fátima Có, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. Obrigada pela presença de vocês. Doutora Fátima, eu gostaria de começar perguntando o que torna um imóvel irregular? Olha, o que torna um imóvel irregular é você construir num terreno irregular, né? Você construir sem um projeto aprovado, autorizado pelo alvará de construção, construir sem um responsável técnico, sem um engenheiro, ou mesmo um arquiteto, né? Então, construir sem ter a escritura do terreno. Então, tudo isso depois inviabiliza a regularização. E existem muitos imóveis pelo país afora nessa situação? Olha, os números são alarmantes. A gente pesquisa aí quase que 50% dos imóveis são irregulares a nível de Brasil. Isso é uma realidade bastante forte no Brasil. Pois é, doutora Lara, e a burocracia na regularização dos imóveis é muito grande? Há um passo a passo aí para quem já construiu e quer deixar tudo certinho? Bem, parece burocrático, mas eu entendo ser realmente muito necessário que as pessoas, ao realizar a regularização do seu imóvel, sigam todos os passos que estão previstos na legislação. E isso, Flávia, varia um pouco, porque às vezes o terreno ele é irregular, outras vezes o terreno é regularizado e a construção ela se torna irregular. Então, o passo a ser seguido, as medidas a serem tomadas, vai depender realmente da forma de aquisição do imóvel ou da forma com que ele se encontra. O imóvel ele pode estar sem a escritura pública, ele pode estar sem a carta de habite ou ele pode estar sem o registro no cartório de registro de imóveis, né? Que é um dos últimos passos aí no caso da regularização de imóveis. E onde buscar informações aí para saber o que a gente tem que fazer? O primeiro passo que ela tem que fazer é procurar realmente a prefeitura. Depois que ela procurar a prefeitura, ela pode também procurar os cartórios de notas, os cartórios de imóveis, né? Que ela vai obter realmente as informações necessárias, os documentos, os formulários que podem ser preenchidos para fins de regularização desse imóvel. E as irregularidades atingem todo tipo de imóvel. Mas ao longo dos anos, a legislação vem se adaptando para tentar buscar esses proprietários que vivem em situação precária e facilitar, assim, a regularização da propriedade. Vamos conferir a reportagem. 1.056 famílias vivem neste condomínio no Distrito Federal. Até 2017, o local era irregular. Apenas recentemente, moradores conseguiram a escritura das casas. A legislação veio trazer essa segurança mesmo para os moradores, direito de moradia, regularização. É muito bom, é um sossego, é um descanso, é uma segurança que os moradores, né, ficam mais confortáveis, porque não fica naquela indecisão. O que vai acontecer? Vão derrubar a casa? Não vão derrubar a casa? Maria e os outros moradores do condomínio por 20 anos fizeram parte da estatística da informalidade das moradias, que vai desde casas de baixa renda a condomínios de luxo. Segundo o governo federal, a ilegalidade traz perdas econômicas ao país. Em alguns casos, União, estados e municípios deixam de arrecadar impostos como o IPTU, além do crescimento desordenado de cidades. Pois é, doutora Lara, ela falou ali das implicações de forma geral, mas e para o proprietário? Quais são essas implicações de se ter um imóvel irregular? São várias as implicações que eu consigo vislumbrar juridicamente, mas eu acho que a principal implicação é a perda do imóvel. Porque se ele não possui a sua regularização, ele não é tido como proprietário do imóvel. E se ele não é o proprietário formal, ele pode vir a perder esse imóvel. Outro ponto que eu acho também realmente alarmante é com relação às fiscalizações que podem ser realizadas pelas prefeituras, que podem ocasionar o pagamento de multas
para esse proprietário que não regularizou a situação de seu imóvel. Bom, agora falando dessa nova lei que a gente citou no início do programa, o que ela diz? Quais são as implicações ali? De que forma que ela vai facilitar a regularização desses imóveis? Bem, a lei é 13.865, né, promulgada em agosto, publicada em agosto. Ela é uma lei extremamente importante porque ela dispensa o proprietário da emissão do habite-se para a realização de averbação e de registros de imóveis. E isso traz um benefício muito grande, a meu ver, porque essas habitações que estão previstas nesse artigo que alterou a Lei 6.815, elas são para unidades unifamiliares que estão irregulares ou construídas há mais de 5 anos, né? E quando a gente visualiza essa situação na prática, eu acredito que o legislador ele teve a intenção realmente de beneficiar o proprietário de baixa renda, que não tem a condição de arcar com os custos da regularização e da emissão da carta de habite-se, mas também ele pensou naquelas pessoas que se alocaram em determinadas regiões irregulares e que elas eventualmente não têm os projetos, elas não teriam condições de emitir o habite-se por causa de uma irregularidade passada. Então, eu acredito que é nesse sentido, é possibilitar uma regularidade daquele momento que a pessoa não consegue mais a documentação necessária, ela não consegue, por exemplo, ela comprou um imóvel, ela não encontra o antigo morador para realizar a escrituração, para poder obter o habite-se, então ela beneficia essas pessoas. Então, vamos explicar, doutora Fátima, o que é o habite-se, né, para a gente poder entender direitinho. O habite-se é um documento que a prefeitura expede, né, no sentido de dizer que a construção se encontra em condições de habitar. A prefeitura verifica se caso aquele empreendimento, aquela obra tem um projeto, se foi construído de acordo com o projeto, né? Principalmente os parâmetros urbanísticos, né? Se está afastado o suficiente da rua, a altura. Então, é uma análise por parte da fiscalização das prefeituras e de modo, digamos assim, puramente, é uma permissão dizendo que está tudo ok, que pode habitar naquele empreendimento. E é caro tirar o habite-se? Isso acaba impedindo muita gente, ou pelo menos dificultando aí? Se a construção não teve o processo que antecipa, né, na questão de fazer o projeto, tirar o alvará, para tirar o habite-se, ele vai ter que regularizar essa parte de projeto propriamente dito, né, de como foi construído. A outra coisa que muitas vezes as pessoas não têm essa preocupação e se assusta um pouco quando vai tirar o habite-se, é o pagamento, né, o recolhimento do ISS. Porque é como, então eles fazem um cálculo em cima da área, do tipo de material utilizado, para ver, então, se não teve o cuidado, enquanto construiu, de pegar as notas fiscais, guardar, dos prestadores de serviço. Então, isso, se não tiver como comprovar, vai ter que pagar. Então, isso é uma das coisas que mais, assim, as pessoas ficam adiando de tirar o habite em função do recolhimento desse ISS. E tem prazo? De verdade, teria que tirar logo de imediato, mas hoje já, de verdade, muito tempo que as pessoas passam para dentro da residência e não ficam impedidas, né? Mas o risco é realmente de vir uma fiscalização e cobrar, né? Mas não tem mais aquela rigidez, a não ser, principalmente em residências unifamiliares, porque quando são os prédios, os apartamentos, esse não. Então, os incorporadores não podem entregar aos compradores se não já tiver o habite. A lei, doutora Lara, fala em áreas predominantemente ocupadas por famílias de baixa renda. Sim. Mas ela classifica o que são essas famílias de baixa renda? A lei não classifica, realmente esse conceito é um pouco abstrato, né? E ele precisa realmente ser definido para que as pessoas possam realmente receber esses benefícios conferidos por essa legislação. Isso seria também uma forma de aplicar aí o princípio da isonomia, tratar de forma desigual os desiguais, já que está beneficiando de alguma forma a população de mais baixa renda? Com certeza, né? Eu acho que, na verdade, essa previsão ela é o corolário do princípio da isonomia no seu aspecto material, porque ela utiliza-se de um critério financeiro, né, para dar igualdade
aos cidadãos brasileiros, de alguma forma. E será que dá para confiar em um imóvel irregular? Nós temos uma pergunta sobre isso. Pode mostrar aqui. Gostaria de saber qual é o risco de comprar um imóvel não regularizado. Doutora Fátima, qual é o risco técnico aí? Se não está regularizada, pode ter sido construído aquela casa de maneira incorreta, fora das normas e que nunca vai conseguir aprovar. Então, uma das coisas, nunca vai conseguir regularizar, né? Porque para regularização teria que ter o aceite por parte da prefeitura. Então, vai que não respeitou, como já falei, o afastamento, não teria condições. Outra questão é de realmente estar numa área totalmente proibida de regularização, pode ser uma encosta, pode ser perigosa, pode ser uma área de proteção ambiental. Então, nunca haverá regularização e ele nunca vai poder averbar esse imóvel, né? Então, fica como sempre um terreno vazio, porque não havendo essa averbação da construção naquele terreno, então é muito arriscado. Eu acho que não se pode confiar numa obra não regularizada, sem falar, assim, há uma grande desvalorização. No dia que você quiser passar para frente e vender, ela não estando regularizada, ela já perde aí na sua valorização. Pois é, doutora Lara, e além dessas coisas todas técnicas, do ponto de vista legal, a pessoa não tem ali aquela propriedade formal, mas além disso ela pode ser responsabilizada futuramente por custos para essa regularização ou por multas possíveis que venham? Sim, com toda certeza, porque na verdade ele não é o proprietário formal do imóvel, mas ele tem a posse daquele imóvel e ele reside lá, então todos os ônus advindos desse imóvel é responsabilidade daquele que lá está residindo, né? Então, por exemplo, se ele for multado em razão da ausência de regularização, ele é o responsável pela multa. Qualquer eventualidade com relação a esse imóvel, a responsabilidade é dele. Além do risco que eu já falei realmente de perder futuramente esse imóvel, né? Que acho que é o pior deles, eu acho que é o pior deles, com certeza. E por falar em negociação de imóveis irregulares, nós temos mais uma questão a ser abordada com as nossas convidadas. Pode mostrar aqui. O imóvel que não é regularizado pode ter financiamento? Doutora Lara, essa é uma questão importante também, né? Porque muita gente não tem condição de comprar à vista. Pode ser financiado ou não? Realmente, as imobiliárias, elas realmente não colocam em suas carteiras de imóveis que não estão regularizados. Da mesma forma que os bancos financiadores, eles têm uma exigência muito grande com relação à regularidade e à documentação. Eles não aceitam imóveis irregulares para financiamento. Então é mais um prejuízo aí. Mais um prejuízo. Nós vamos fazer uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo e vamos a um intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre regularização de imóveis. Sobre este tema, eu converso com Fátima Có, presidente do CREA-DF, e com a advogada Lara Sanches, que atua na área civil. E nós vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. O imóvel pode ser regularizado, mesmo que ele tenha muitas dívidas, como água, luz e IPTU? Doutora Lara, primeiro vamos esclarecer uma coisa. Um imóvel que não é regular, ele tem a obrigação de pagar o IPTU como qualquer outro, mesmo que não tenha infraestrutura no local? Sim, sim. Uma coisa, um outro fator negativo da ausência de regularização é justamente isso, que o IPTU do imóvel irregular, ele ainda é mais caro para o proprietário, porque a base de cálculo do IPTU, ela é calculada com base no valor do terreno, não com relação à área construída. Então, quando o terreno está irregular, o proprietário ele deve o IPTU e paga como se apenas fosse um terreno. Essa diferença no valor é realmente uma questão de cada município, porque para o município é ruim haver terrenos que não estão habitados ou que não estão construídos. É uma forma de incentivo, quando ao construir o IPTU passa a ser mais barato. E quanto constar como se fosse um lote vazio,
ele vai pagar sempre mais caro. Então, é para poder, como a doutora Lara colocou, né? Incentivar a construção. Não há interesse da cidade de que o lote fique vazio. Enquanto não é regular, consta como lote vazio. Como lote vazio. Hora nenhuma. Enquanto você não averbou, não regularizou, não anotou o habites no cartório, né? Chama verbal o habites, essa construção, vai ficar como se fosse sempre um lote vazio. E falando agora das dívidas, é preciso quitar todos os débitos antes de regularizar ou são processos separados? Bem, depende do momento que vai ser feita essa regularização. A regularização do habite, ela exige a quitação de todos os débitos. Agora, para o registro no cartório, você não pode ter débito com relação à IPTU. A luz e a água, nesse momento, eles realmente não são exigidos. Então, se a pessoa já tem a carta de habites para realizar a averbação, ela tem que estar aqui com o IPTU. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelas nossas convidadas. Pode rodar aqui. Eu queria saber, se tiver um comércio no imóvel, ele pode ser regularizado mesmo assim? Doutora Fátima, vamos esclarecer primeiro. Essa lei fala apenas de unidades residenciais, né? Sim, mas se essa residência é numa área residencial, né? Não haveria impedimento. Porque na hora do habite, não analisa se tem um comércio funcionando ou não, né? Analisa as condições técnicas de como foi construída aquela casa. Então, se foi respeitada os parâmetros urbanísticos, se está dentro, se tem janela, se tem afastamento. Não tem como regularizar o comércio em si. Se for separado. Que aí é outra coisa, é um alvará de funcionamento. Mas se essa residência está numa área de residência, não teria impedimento, não. E no caso de um comércio em separado, o que é preciso para poder regularizar? Se for a área para comércio, aí tem todo um outro procedimento, né? Que não estaria, imagino eu, que não estaria incluída, né? Incluída aí nessa lei, porque é realmente para residencial. E na parte de comércio, você tem que buscar a licença, a permissão, tem que aquela área tem que permitir aquele tipo de comércio. Não é qualquer comércio que você pode estar colocando dependendo daquele terreno. E no caso do comércio é ainda mais importante ter a regularização, né, doutora Lara? Porque está mais sujeito à fiscalização? Mais sujeito à fiscalização, o número de documentos ele é maior realmente, precisa do alvará de funcionamento, dependendo da atividade que aquele comércio vai realizar, precisa da fiscalização dos órgãos de controle, para que tudo funcione perfeitamente. Licenças do meio ambiente. É bem burocrático, mas é necessário, né? Mas é necessário. Uhum. E será que as pessoas se atentam para a importância de regularizar o imóvel? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Vamos ver juntos aqui. Muito importante, né? Ter o documento da gente, né? Comprovado por lei, né? Tudo bonitinho, direitinho. Segurança no futuro, né? Se tiver irregular, é bom regularizar. Muito importante a escritura. A escritura é fundamental. Que com a escritura você sabe que é dono. É muito importante porque a pessoa vai ficar seguro. Ele regularizado, você não tem segurança nenhuma. E aquilo não é seu. Ele regularizado, além de você ter a segurança de ser seu, fica bom para todos. Você vai estar com os documentos tudo em dia, você pode garantir que é seu imóvel, né? É muito importante você estar com o seu imóvel regularizado, né? Para você poder depois cobrar do poder público, né? A regulação do imóvel é muito importante para o proprietário, né? Porque a partir do momento que ele está regularizado, você pode vender, pode negociar e fazer qualquer coisa com o imóvel. Doutora Lara, as pessoas bateram muito aí no que a senhora falou, né? Sim. Ser dono realmente do imóvel. Todo mundo dá atento à propriedade. Exatamente. Esse é o ponto fundamental mesmo da regularização? Ninguém é dono de um imóvel, não vale aquele contrato de gaveta, como é que é? Com certeza, a regularização é muito importante. Muitas pessoas fazem esses contratos de gaveta, ele tem o seu valor jurídico, com toda certeza, mas a escrituração, o registro no cartório de imóveis, ele declara para a sociedade que aquela pessoa realmente é a proprietária. Um ponto que eu costumo bater bastante é, por exemplo, com relação, você compra um imóvel de uma pessoa, faz um contrato de gaveta. Aquele imóvel,
Se você não observar a matrícula dele, as averbações, porque a matrícula é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Se você não observar essa matrícula, a documentação, se ele está regular, se ele não está regular, você não consegue saber se aquela pessoa que te vendeu realmente é proprietário do imóvel. Já é um primeiro ponto negativo. Segundo, você não consegue realmente visualizar se aquele imóvel é objeto de algum litígio. Se tem alguém que está brigando por aquele imóvel, se ele estaria penhorado, se ele é um bem de uma outra pessoa e por aí vai. Então, eu acredito que o contrato de gaveta de forma nenhuma é recomendável. O melhor mesmo é o registro no cartório de imóveis. Não dá para a gente contar com a sorte, né? Não, com certeza não. Agora, essa questão do imóvel regular. Se a pessoa, por exemplo, tem esse imóvel e antes de regularizar, ela falece. Isso dá uma dor de cabeça danada para os herdeiros? Como é que eles fazem? Muita dor de cabeça. Aí vai realizar o inventário, né, a partilha daquele bem por meio de provas. Aí as pessoas vão ter que provar realmente que o falecido era dono daquele imóvel. Então, fica bem mais difícil do que fazer um inventário com a documentação, com a matrícula, com a escritura, com o registro, com tudo correto, conforme manda a legislação. Agora, falando um pouquinho sobre reformas, doutora Fátima, a pessoa já comprou o imóvel, já regularizou, mas resolveu fazer uma reforma ali, uma obra. Ela tem que comunicar isso ao poder público? Que tipo de reforma tem que ser averbado depois? Como é que funciona essa parte? Hoje, a maioria dos códigos de edificações já permitem, em residências unifamiliares, de que você faça essas modificações internas, tá? Isso já, por exemplo, aqui em Brasília, São Paulo, a maioria dos códigos já permitem que você faça essas modificações internas sem precisar apresentar um projeto de alteração. Torna-se obrigatório se você vai aumentar, se você vai haver um acréscimo de área, e aí então tem que ser visto outra vez esses parâmetros urbanísticos, né? Mas se for demolir uma parede, se for mudar telhado, se for mudar o acabamento, isso aí já não se precisa comunicar às prefeituras, na maioria das vezes. Agora, se for aumentar ali a área útil da casa, por exemplo, tem que ser averbado isso depois? Tem que ser averbado. Tem que ser averbado e tem que ser apresentado na prefeitura um novo, uma modificação com acréscimo, então deverá tirar um novo alvará de construção. E aí tem que ter também toda aquela equipe técnica acompanhando ali, um engenheiro responsável, tudo certinho. Sim, tem que ter tudo certinho. Projeto aprovado, né? É bom para o proprietário porque ele consegue valorizar o bem dele, né? Porque a mesma história, na hora que vai vender, ele tem um documento que consta lá que a casa dele é de 60 metros quadrados, enquanto já está com 100, 120 metros quadrados. Então, ele teria que buscar outra vez essa regularização se ele não proceder dentro dos métodos normais, né? Que ele seja, saiu de 60, fez um acréscimo de mais 60, e ele teria que ter todos esses procedimentos como se fosse uma obra nova. E o que se vê hoje o país afora? As pessoas estão se preocupando com essa questão técnica em ter ali o engenheiro responsável, até para ter a garantia da segurança do imóvel, porque vai morar ali dentro, né? E uma tragédia pode acontecer se não for construído tudo certinho. A gente defende muito isso, apesar que ainda se tem uma cultura muitas das vezes as pessoas pensam, a casa é minha, eu sei como é que eu quero, eu sei como é que eu faço, vou botar uma coluna ali, outra acolá. É isso que ainda existe uma certa cultura, né? Não tem aquela... muitas das vezes eles não vê que só constrói uma vez na vida. E se aquela casa não for bem construída, vai incomodá-la a vida toda, vai dar infiltração, vai dar trinca, quer dizer, até mesmo a distribuição dos cômodos vai incomodá-lo o tempo todo, né? Então, a gente defende isso em termos de tudo, de segurança, de bem-estar, de tranquilidade, de economia. Muitas vezes evita de pagar um profissional achando que vai fazer um empreendimento mais barato e gasta muito mais, porque desmantela
desmancha, faz, quando vê que não era bem aquilo porque não tem noção, é leigo, aí derruba tudo, começa outra vez. Então, até a economia é maior quando entregue realmente a um engenheiro, um arquiteto que tem conhecimento, vai conversar com o proprietário, vai saber o que melhor atende aquela família, né? Então, é nesse sentido. Muitas vezes as pessoas fogem disso, mas estão se prejudicando. Cai num problema pior, né? Cai num problema pior. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria das rápidas dicas de vocês sobre como evitar problemas. Legalmente, doutora Lara, o que a pessoa tem que se atentar? Bem, eu acredito que a pessoa deve manter o seu imóvel regularizado. Caso ela vá adquirir um imóvel, não se deixar levar pelo preço mais baixo, procurar um imóvel que esteja com a escritura, realizar o procedimento correto, registrar, porque o registro no cartório de imóveis é a declaração da propriedade daquele imóvel. Se cercar de todas as informações necessárias para que ela tenha segurança jurídica de adquirir aquele bem. E no caso técnico, doutora Fátima, quais são os cuidados aí? Eu alertaria para essa questão de muitas vezes estarem construídas com as normas incorretas, né, de modo que não atenda às normas, e ele nunca vai conseguir regularizar, né? Então, quando ele vê muita facilidade, né, ele tem que realmente verificar isso na prefeitura. Eu não quero nem focar muito na questão do terreno propriamente dito, porque na maioria sabe, né, quando compra, se tem a escritura ou não, ele tem que procurar isso. Mas a construção em si pode estar num terreno regularizado, mas a construção de difícil regularização por estar em condições técnicas e de não cumprir o que é estabelecido no Código de Edificações. Bom, e com essas dicas, o programa Artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Fátima, doutora Lara, muito obrigada por terem vindo até aqui. Obrigada a você, estamos à disposição. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.